Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Anali. Bem-vindos também vocês à Educação de Jovens e Adultos que nos acompanham aqui nesta aula. Todos vocês muito bem-vindos. E hoje, o que nós vamos fazer na aula de hoje será? Vamos ver aí pelo nosso objetivo? Então, o nosso objetivo hoje é resolver problemas do campo multiplicativo observando as propriedades das operações. Muito bem, então isso nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar aqui com o campo multiplicativo e fazendo algumas multiplicações, resolvendo problemas. E para a gente iniciar, vocês lembram o que significa multiplicar? Isso, multiplicar significa a gente agrupar vários, fazer vários grupos do mesmo tamanho, e reunir todos esses grupos do mesmo tamanho. Então, multiplicar é isso, pegar vários grupos com quantidades iguais e agrupar todos eles. Então, isso significa multiplicar. E para isso a gente pode usar a soma, somar parcelas iguais ou fazer uma configuração retangular. Lembra que a professora já mostrou isso para vocês também, Então, hoje nós vamos fazer isso, nós vamos trabalhar aqui na nossa aula algumas multiplicações nas resoluções dos problemas e vamos começar por um jogo. Vamos ver na nossa telinha qual é o jogo? Quantos pontos? Esse é o nome do jogo. Nesse jogo, no caso, que vai aparecendo aí para vocês, é um alvo desenhado, um alvo aí circular desenhado. Cada jogador vai atirar nesse alvo 4 tampinhas numeradas. Para saber o total de pontos dos jogadores, é preciso multiplicar o número escrito na tampinha pelo valor correspondente à cor onde ele caiu. Então ali tem umas cores, cada cor está aí aparecendo para vocês, tem um valor. O verde vale vezes 3, sempre que alguma coisa cair dentro do verde tem que multiplicar por 3. Aí nós temos o vezes 5, que é o azul, o vezes 6, o amarelo, e vezes 10, o laranja, que é o central ali, É onde a gente vai ganhar mais pontos se a gente acertar a parte central. Muito bem, então para a gente resolver fazer esse jogo, a gente vai fazer aqui na mesa da professora, junto comigo, porque a gente vai usar aqui o nosso tabuleiro. Então, vai aparecer aí para vocês já na telinha, o tabuleiro. Aqui estão as tampinhas que a professora vai usar, Então, o que é? São tampinhas numeradas, São tampinhas com vários números, A gente vai escolher aqui algumas tampinhas, deixa eu colocar todas aqui para vocês verem. São de 2 cores, porque são 2 jogadores que jogam, No caso aqui no nosso jogo agora serão 2 jogadores, mas pode ter mais de 2 jogadores nessa atividade, nesse jogo. Não haverá problema nenhum. Então observe, são as tampinhas numeradas de 1 a 9, E a gente vai usar tampinhas, a mesma tampinha tanto para o mesmo número de tampinha, no caso, são 4 tampinhas. E o mesmo algarismo também, escrito na tampinha para cada jogador. Então no caso aqui nós vamos usar o 6. Vamos procurar o 6, aqui é o 6 azul e o 6 laranja. Então tá aqui, 6. Nós vamos usar o 5, então, o 5 laranja e o 5 azul. Vamos tirar aqui o 5 e o 5 de cada cor. Muito bem. Vamos usar o 4. Vamos pegar o 4 laranja e o 4 azul. Muito bem, 4 laranja, 4 azul. E vamos usar também o 3. Então, nós vamos usar os números mais centrais, Isso, olha aqui, o 3, o 4, o 5 e o 6. Os outros a gente guarda. Dá para usar outros, professora? Dá para escolher, mas antes a gente combina, junto com os 2 jogadores, combinam quais são os números que eles vão estar jogando aqui no nosso alvo, Para depois descobrir quantos pontos cada um ganhou. Nesse caso aqui, a professora escolheu os números mais centrais, 6, 5, 4 e 3. Mas dá para ser outros também, contando que seja 4, sempre de 4 em 4. 4 tampinhas numeradas de um, 4 tampinhas numeradas do outro. Como que joga? Então a gente vai pegar a tampinha, a professora trouxe aqui hoje o companheiro, Nossos 2 bonequinhos aqui, os nossos amiguinhos, que precisam aparecer para vocês já logo aí na TV.
a Liz, a nossa representante das meninas, né? A nossa Liz. E aqui o Beto, né? O representante dos meninos. Então aí nós temos os nossos dois amiguinhos. Esses dois amiguinhos vão nos ajudar aqui a jogar. Então nós vamos representar vocês com os nossos amiguinhos aqui na mesa. O azul pode ficar para o Beto mesmo, né? As tampinhas azuis para ele, as laranja para ela. E agora a gente vai fazer assim. Nós vamos pegar as tampinhas, vamos começar pelas damas. E a gente vai pegar e vai segurar aqui no meio e vai soltar. Vai abrir a mão assim, vai soltar. Ela vai espalhar aqui em cima do alvo. Quando ela espalhou no meio do alvo, algumas pode ficar assim, ó, meio para lá, meio para cá. Aí você vê onde que ela ficou mais, é onde ela vai estar. No caso aqui, no verde. Aqui no caso do 6, ele está mais no azul do que no verde. Então eu vou empurrar ele para o azul, tá bom? Então aqui nós temos os pontos que foi feito, que nós, né, acabamos de encontrar aqui, que são os pontos da Liz. Bem, como que a gente vai fazer o cálculo agora? Então o cálculo nós vamos fazer assim, a professora vai mostrar aqui no quadro, para vocês saberem como que a gente vai fazer os cálculos. Bem, quando a gente tem um jogo desse, que tem uma peça, né, um ponto, uma pontuação dentro de um espaço, de uma região, de uma superfície que tem um valor, a gente tem que multiplicar esse valor, né? É o que dizia lá no nosso problema. Então, no caso aqui, nós tínhamos o 6, o 3, o 4 e o 5 no nosso alvo e cada um deles, né, vai agora ser multiplicado por um valor. Então, veja, nós tínhamos o 3, que era o verde, nós tínhamos o azul, que valia 5 vezes, o amarelo valia 6 e o laranja valia 10. Então, a gente vai olhar aqui no tabuleiro para ver quanto que cada ponto que a Liz fez. Vamos acompanhar com a professora. Então, no caso aqui, ó, na região verde, ela tem só o 5. Então, eu vou escrever aqui na louça 5 que ela tem na região verde. 5 vezes 3, porque a região verde vale 3. Então, a professora anotou aqui, daqui a pouco vocês vão olhar aí na telinha de vocês, né, ó, 5 vezes o 3, porque ela caiu o número 5 na região do 3, tá bom? Que valia 3. Muito bem. Agora vamos ver qual é o ponto do azul. Então, no azul, ela teve o número 4, deixa eu virar para vocês aí, que aqui tá a professora número 6. Por que eu sei que é o 6? Por causa do risquinho que tem embaixo. Dá a impressão que é o 9, mas não é, ó. Ele é 6, ó, ele tem um risquinho embaixo, tá vendo? Então, ele é o 6. 4 e o 6. 4 e o 6 caiu no azul. O azul vale vezes 5. Então, agora, a professora vai colocar aqui 4 mais o 6, esses dois aqui, vezes 5. Então, aqui, ó, como é que ficou que a professora fez. Esse aqui foi uma pontuação que ela fez no verde, né? Aqui foi do verde, aqui foi do azul. Por que eu coloquei parênteses? Porque eu tenho que somar os dois valores que caíram no 5, né? Para ter a pontuação do 5, tá bom? Primeiro eu faço o que está no parênteses, mas já vou chegar lá. E 1 no 3, né? Ó, 1 apenas no 3. Então, o 3 vezes o 10. Porque caiu só o número 3 no 10. Então, ó, observe aqui como é que a professora montou aqui a nossa operação. Então, nós fizemos 3 partes. A primeira, a segunda e a terceira parte, que é toda a pontuação da Liz. Essas pontuações vão formar agora uma expressão numérica. Então, vamos lá. A professora vai montar agora essa expressão aqui no papel. Eu já mostro para vocês, tá? Só um pouquinho. Deixa a professora pegar aqui uma folha e pegar uma outra caneta para a gente fazer isso. Então, vamos lá. Nós vamos pegar lá, então, a primeira parte que ela teve dos pontos verdes, né? Que a professora fez com vocês. Então, era 5 vezes 3. 5 vezes 3 era a pontuação do verde, mais a pontuação do azul, que era a soma do 4 mais o 6 vezes o 5. Então, essa era a pontuação do azul. E por último, somamos a pontuação que ela tinha lá no verde, no laranja, 3 vezes 10. Não teve nada no amarelo. Então, olha como é que ficou, né? A nossa expressão numérica, ela ficou bem grandinha.
O que nós sabemos para resolver expressões numéricas? Se lembram lá das propriedades que a professora já ensinou para vocês, das operações? As propriedades da multiplicação, da divisão, da soma, da subtração e no caso aqui das expressões numéricas, que envolve todas as operações, no caso aqui nós temos duas, né? A soma e a multiplicação, que são as duas que nós vamos usar. Bem, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o seguinte, que nós temos primeiro que resolver o parênteses. Claro que a gente resolve as multiplicações por primeiro, mas no caso aqui, eu tenho que antes de multiplicar vezes 5, fazer a soma deles. Ou, se fosse o caso, eu multiplicaria 5 vezes o 4 mais 5 vezes o 3, também poderia. Mas fica mais difícil. Então, para facilitar o meu cálculo, eu vou somar primeiro para depois multiplicar, tá bom? Que no caso aqui é a quantidade de tampinha, no caso a tampinha 4 e a tampinha 6, que caíram na parte do valor 5 do tabuleiro. Então, vamos lá. Nós vamos fazer agora assim. Essa conta aqui, por primeiro, né? Deixa a professora pegar aqui só o quadro para pôr por baixo, para facilitar a visualização de vocês. Eu vou fazendo aqui, vocês vão vendo aí. Então, primeiro, nós vamos fazer aqui 4 mais 6. Então, esse aqui é a o nosso primeiro cálculo dessa parte aqui, ó. Dessa parte onde estão o 4 mais 6 vezes 5. Posso já fazer o 5 vezes 3 aqui para fora? Posso, porque ele não está... depois o resultado aqui vai somar com lá, né? Então, eu posso fazer aqui também, ó, 15, 5 vezes 3, 15. Mais, somo o primeiro, 10 vezes 5, tá? Agora, mais 3 vezes 10, 30. Então, assim que a gente fez. Primeiro, fizemos a soma para depois multiplicar por 5, porque estava entre parênteses. E isso, a regra me diz que eu preciso fazer primeiro o que está entre parênteses para depois multiplicar. E agora eu vou fazer a multiplicação por primeiro, antes de fazer qualquer outra operação. Então, vamos repetir aqui, ó. 15 mais 5 vezes o 10 ou 10 vezes o 5 são 50. Isso mesmo. Mais 30. Agora ficou tão simples, né? Aqui, ó, os números com dezenas exatas, fica fácil de fazer a operação. 5 mais 3 é 8, 50 mais 30 é 80. Então, eu posso fazer aqui atrás primeiro? Poderia. Por que eu poderia fazer aqui atrás? Porque a propriedade da adição me diz que eu posso alterar as parcelas de lugar que não afeta o meu resultado final. Essa é uma das regras que a gente aprendeu aqui na aula sobre a adição. Então, eu posso resolver primeiro este para depois somar com este. Então, vamos repetir o 15 aqui, mais 50, 30, 80. Pronto. Por quê? Porque ficou mais fácil de fazer essa por primeiro do que somar com 15. Agora, aqui também fica simples. 80 mais 15, 80 mais 10, 90. 90 mais o 5, 95. Então, aqui ficou 95, a pontuação da Liz. Muito bem. Agora a gente vai olhar, vai fazer lá no nosso tabuleiro a do Edu, né? Do nosso coleguinha Edu. Então aqui estão os números da Liz. Vamos agora para os números do Edu. Mesma coisa. Vou colocar a minha mão, né? Segurando todas as tampinhas dele aqui e esparramar. Opa, agora vamos ver aqui o que aconteceu. Vamos virar essa aqui, né? Porque essa aqui ficou desvirada, não dá para ver. Essas duas também vamos virar. A gente já vai organizar elas de novo. Veja. Quando ela caiu entre os dois, mas está mais pro amarelo do que pro azul. Então, eu jogo pro amarelo. Aqui é a mesma coisa, está mais pro amarelo do que pro laranja. Aqui também mais pro amarelo e aqui também mais pro amarelo. Opa! O Edu ficou só no amarelo. Vamos olhar agora, então, a pontuação do Edu. Para olhar a pontuação do Edu, nós vamos fazer igualzinho nós fizemos com a Alice. Porém, nós já sabemos que todos são amarelos. Se todos os números são amarelos, é vezes quanto que a gente vai fazer? Vezes 6. Muito bem, vamos lá. A gente vai pegar todas as fichas numéricas do Edu, vai somar para depois multiplicar por 6. Então, vamos fazer isso aqui com a professora agora. Vamos lá. 4 mais 6 mais 5 mais 3, tudo isso aqui vai ter que ser somado, depois multiplicado por 6, que é onde o
Edu caiu, né? Que todos eles caíram no 6 que vale, no amarelo que vale 6. Então, primeiro nós vamos fazer a operação que está entre parênteses. Por que a gente faz ela entre parênteses? Por primeiro. Tá? Porque a gente vai ter que verificar todas as somas para multiplicar por 6. Tem outro jeito de fazer? Tem outro jeito de fazer, que é aquele jeito que a professora falou para vocês. 4 vezes 6, mais 6 vezes 6, mais 5 vezes 6, mais 3 vezes 6. Eu poderia distribuir aqui, ó, né? Todos os números que estão dentro do parênteses, vezes 6, somar todos os produtos de todos eles. Poderia também. Vamos tentar assim, então, antes de fazer do parênteses? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar o 6 e multiplicar por cada um deles, depois a gente soma todos os produtos, tá? Ó, a gente vai fazer assim, ó, o 6 vezes o 3, o 6 vezes o 5, o 6 vezes o 6 e o 6 vezes o 4. Nós vamos fazer por cada um deles. Dá para fazer também, ele fica assim, ó. 6 vezes 4, mais 6 vezes 6, mais 5 vezes 6, mais 6 vezes 3. Né? Aqui a professora colocou para vocês todos os produtos da combinação aqui dos 6 vezes cada um deles. E isso também dá para se fazer. A propriedade das operações me permite. Eu faço todas as multiplicações primeiro, para depois somar. Veja que a professora está usando um jeito diferente de fazer do jeito que a professora fez ali da Liz. Aqui do Beto, nós estamos trabalhando com a distribuição aqui do 6, da multiplicação do 6 em relação à soma. Daí vamos fazer como, professora? Vamos fazer cada multiplicação por primeiro. Então, olha aqui, ó, vamos destacar as multiplicações aqui, porque aí agora é uma expressão numérica que tem somas e multiplicações. Então, eu faço as multiplicações por primeiro. 6 vezes 4, 24, mais 6 vezes 6, 36, mais 6 vezes 5, 30, mais 6 vezes 3, 18. Então, aqui ficou a nossa operação dos produtos, né? Todos os produtos primeiro. Agora eu realizo a soma desses produtos. Como que eu posso somar? Bem, vamos ver o que é mais fácil aqui? Posso somar o 24 com o 36? Posso. Posso somar o 36 com o 30? Posso. Posso somar o 30 com o 18 primeiro? Posso. Posso somar o 24 com o 18? Também posso. Por que eu posso? Porque a propriedade me diz que se eu mudar de lugar ou fazer qualquer operação aqui, que é só soma, né? Ó, todas são adições. Eu posso trocar de lugar que o nosso resultado final, a soma final não se altera. Então, o que nós vamos fazer por primeiro? Vamos pensar que a professora não tinha mais fácil. Eu sei que se eu somar 36 com 30 são 66, então eu posso começar pelo meio aqui, professora? Posso. Vamos começar pelo meio. Então, aqui, ó, 24 mais 66. Por que eu fiz por primeiro? Porque aqui, simples, mais fácil. Mais 18. Ok. E agora, 24, 66, 18. Bem, vamos pensar no 66 e no 24. 66 e 24, o 4 com o 6 fecha 10, não fecha 10? Que joga para cá fica 30, 30 com 60. 30 com 60 dá quanto? Quanto que dá 30 com 60? Isso, dá 90. Olha que a professora pegou esse 4, juntou com esse 6, deu 10. 10 eu joguei tudo no 2, que deu 30. 30 mais o 6, que é o do 60, né? Então, no caso, são 30 mais 60, 90. Olha o que a professora fez. Mais 18, agora ficou simples. 90 com 18, a professora sabe que 90 mais 10 dá 100. 100 mais 8, 108. Né? Então, a nossa operação, né, toda a nossa pontuação aqui do Edu ficou em 108. Bem, nós tínhamos para Liz, nós tínhamos quanto para Liz? 95, né? Então, olhem ali que está aparecendo para vocês, né? Só de pessoa segurar direitinho. 95 da Liz e do Edu, 108. Olha as operações que nós fizemos. Quem ganhou aqui no caso dos dois? Isso, o Edu, porque o Edu ficou com 108 e a Liz ficou só com 95. Muito bem, então vejam. Esse nosso jogo, né, do tabuleiro aqui com as tampinhas, você pode fazer em casa também. Basta desenhar numa folha
vários círculos, igual nós fizemos aqui no nosso tabuleiro, pegar a tampinha de refrigerante, colocar ali na tampinha de refrigerante, né, já usada, que você está guardando aí, coloca o número em cima, né, o algarismo, pode colar, pode escrever com caneta, como você preferir, e faz o jogo lá com o papai, com a mamãe, com o irmão em casa e vai brincando e aprendendo, beleza? Muito bem, então aqui agora nós vamos fazer uma problematização, tá lá na nossa telinha, vamos ver qual é? Vamos problematizar o jogo, né? Então a nossa primeira problematização diz o seguinte: quantos pontos Roberta conseguiu lançando as 4 tampinhas conforme mostrado no alvo? Então vamos ver lá as tampinhas da Roberta, olhem lá, 6, 5, 4 e o 13, igual a gente usou aqui. Como que a gente pode fazer o cálculo aí? Vamos ver como é que a professora fez? Olha, a resposta deu 92. Como será que é ali que a gente pode resolver? Pense com a professora lá. Pense vocês aí na casa de vocês um pouquinho, antes da professora mostrar aqui para vocês como que ficou. Bem, tá no 3. Tá no, o 3 é o verde. O 5 azul. O 4 laranja. Caiu alguma coisa no amarelo? Não, não caiu no amarelo nada. Então, não vou estar usando nada no vezes, quanto que é amarelo? Vezes 6. Então, no nosso caso, vezes 6 não precisamos. Nós precisamos só do verde e do azul e do laranja. Então, nós vamos fazer ali, soma 6 mais 3 vezes 3. Vamos somar o 5 vezes o 5, porque 5 vezes 5 equivale, né? O azul vale 5. E por último, o 4 vezes o 10. Será que tudo isso aí vai dar 92 pontos? Vamos ver aqui na mesa com a professora agora. Então, aqui está o cálculo, né, da nossa expressão. Primeiro, vamos resolver aqui, ó. 6 mais 3, 9. 9 vezes o 3, que eu vou deixar por enquanto indicado. Mais 5 vezes 5, 25, mais 4 vezes 10, 40. Ótimo, agora a gente vai fazer a segunda linha. Nessa segunda linha, agora eu tenho 9 vezes o 3, primeiro para resolver. 9 vezes 3, 3 vezes 9, 27, isso mesmo, olha a tabuada, né? Mais 25, mais 40. Professora, se eu quisesse fazer o 25 mais 40 aqui na sequência, poderia? Tudo bem, não tem problema. A professora só repetiu para a gente poder fazer a linha. Agora, vamos pensar aqui, ó. 27, 25, 40. Quem que eu faço primeiro, quem eu faço depois? Bem, a professora vai fazer primeiro aqui o 27 com 25, por quê? Porque eu sei que 25 com 25 dá 50. No 27, se eu tirar 2, fica 25. Então, 25, 25, 50. 50 mais 2 que eu tirei? 52. Então, aqui, a professora já sabe que vale a soma 52. Aí, eu repito com o 40, né? Faço a repetição na operação. E agora ficou fácil. 52 mais 40 igual a 92. Que foi a resposta que estava lá no nosso problema, ok? Muito bem. Vamos ver agora o próximo problema? Joaquim fez 78 pontos. Quais as possibilidades de formar esses pontos com as tampinhas nas cores do alvo? Lembrando que são 5, 6, 4 e 3, as mesmas tampinhas que a Roberta. Vamos ver quais foram as tampinhas, aonde que caiu as tampinhas dele? Olha lá, mudou, tá vendo que as tampinhas mudaram de lugar? Então, vamos ver agora como que fica isso escrito na sentença matemática, que é uma expressão, né? Vamos lá? 6 mais 4, que é vezes 3, porque caiu no verde, mais 3 mais 5 vezes 6, porque caiu no amarelo. Aí, fazendo todas essas, a operação, né, de 6 mais 4, 10, 10 vezes 3, eu já sei que é 30. Ali daí, 3 mais 5, 8. 8 vezes o 6, quanto que é 8 vezes 6? Isso, 48. 48 mais 30, 78, que é o valor aí da nossa, dos nossos pontos do Joaquim, que é o que estava ali, ó, 78 pontos. Bem, 92 pontos para a Roberta, 78 pontos para o Joaquim. Quem venceu essa rodada aí do nosso jogo, do problema que a professora propôs? Roberta ou o Joaquim? Isso, muito bem, foi a Roberta, porque ela fez 92 pontos.
Muito bem, gostaram? Gostaram do jogo? Aprenderam aí, né? A gente já viu como para montar a expressão aqui, a gente tem que olhar o que aconteceu no jogo? Então, por isso que serve os parênteses. Lembram bem, os parênteses servem porque a gente tem que fazer primeiro aquela conta. E a gente vai fazer agora mais uma atividade que traz agora um problema. Vamos ver qual é o problema que nós vamos resolver agora? Para resolver o problema, nós temos aí, então, ó. Na granja Frango Bom são produzidos ovos todos os dias da semana, de domingo a domingo. Então, todos os dias são produzidos ovos. Eles são embalados em caixas de 12 ovos e distribuídos em supermercados da cidade. Essa produção é controlada em uma tabela, observe. Então, tá aí a tabela, né, aparecendo para vocês. Essa tabela aí tem ovos brancos, os ovos vermelhos e o total, né? O total fica na última coluna. Vejam ali qual é o dia da semana que mais aconteceu a produção de ovos, onde mais teve ovos produzidos. Observe na tabela. Observando? Qual é o dia que caiu na semana a produção de mais ovos? Olha o número que é maior ali na última coluna. Qual é o maior número da última coluna? O 54. Muito bem. O 54 está em qual dia da semana? Isso, está na quinta-feira. Ótimo, quinta-feira. 54 caixas com 12 ovos. 54 caixas com 12 ovos são bastante ovos, né? Então, aqui agora na mesa da professora, nós vamos resolver esse problema aí da produção de ovos. Quantos ovos foram produzidos aí no dia da semana em que teve mais produção? Foram 54 caixas. Cada caixa tinha quantos? Isso, 12 ovos. Bem, nós temos uma multiplicação para fazer, né? Nós vamos fazer então essa multiplicação. Então, vamos pensar nela primeiro. São 54 caixas vezes 12 ovos em cada caixa. Então, é essa operação que nós temos para resolver. Bem, professora, nós já sabemos fazer essa operação aqui tradicionalmente, né? Ou no algoritmo mais tradicional que a gente usa, o mais usual. A gente multiplica a unidade primeiro, depois multiplica a dezena. Muito bem. Vamos fazer o mais usual e depois a professora vai mostrar outra para vocês aprenderem a fazer também, ok? Então vamos lá. 2 vezes 4, 8. Muito bem. 2 vezes 5, 10. Muito bem. Então até aqui tudo tranquilo. Agora nós vamos fazer a multiplicação da dezena para todos os números aqui de cima. Então é 10 vezes o 4, é 10 vezes o 5. Só que a gente usa, né, a nossa estratégia de começar a colocar o valor a partir aqui, ó, da dezena. E aqui na unidade a gente vai acrescentar o 0, porque aqui na unidade a gente já fez, a unidade do 2 já multiplicou, agora quem vai multiplicar é a dezena, então por isso que o 0 vai na unidade. 1 vezes 4, 4. Deixa eu só arrumar aqui isso, 4. 1 vezes 5, 5. Agora a gente faz a soma. 8 mais 0, 8. 4 mais 0, 4. 5 mais 1, 6. 648. Muito bem. Então, essa é a resposta. A gente já sabe. 648. Então, agora o que a gente vai fazer? A professora vai mostrar para vocês um outro jeito de resolver essa nossa operação, que vai dar, no total, 648. Então, vamos aqui acompanhar na mesa com a prof agora. Bem, nós vamos usar material dourado. Isso, material dourado, aquele material que vocês já devem conhecer, né? Quem não conhece, vai conhecer agora, mas acho que você já conhece, que lá na escola você já deve ter usado bastante. Então, aqui nós temos um material dourado, a professora trouxe aqui um feito de borracha EVA. E nós vamos fazer agora o número 54 com o material dourado. Vai ter um pedacinho bom aqui para a gente montar. Então, olha como é que a professora vai fazer. A professora vai colocar as barrinhas uma do lado da outra. Olha como é que vai ficar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 barrinhas, né? Uma do lado da outra. Deixa a professora afastar aqui os nossos coleguinhas.
senão a gente não vai bater neles. E quanto que é? 54. Então agora eu vou pegar 4 unidades e vou colocar aqui, ó, do ladinho. 1, 2, 3, 4. Só que acho que a professora vai colocar ele deitadinho, que ele ficou de pé. Isso. Vamos colocar encostadinho aqui um no outro para fazer 4. Beleza. 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54. Ótimo. Vezes 12. O que é o 12? O 12 não é 10 mais 2? Então, olha o que a professora vai colocar aqui, ó. 10. Essa barrinha de 10 que a professora está colocando aqui, ó, vai encostar aqui na de cima. Estão observando aí? Isso, vai encostar nessa de cima. Então, quantos que eu tenho aqui, ó? Vamos contar com a professora aqui, ó. Eu tenho uma barrinha de 10 mais um da outra barrinha de 10 ali de cima. Eu não posso me esquecer que quando eu encosto uma na outra, esse carinha que encostou, ele faz parte dessa linha. Então aqui, ó, 10 mais 1. Quanto é? 11. Eu quero quantos para multiplicar? 12. Então eu vou pôr só mais um aqui, ó. Não vou pôr 2, vou pôr só 1. Porque eu já tenho o 1 do 12 lá em cima, ok? Muito bem. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos preencher todo esse espaço. Olha lá, vamos preencher com as plaquinhas aqui, ó, da centena, vamos preenchê-la. Nós temos que fechar um retângulo. Todo o nosso caminho aqui tem que ser fechado. Então, olha o que a professora está fazendo. Eu estou colocando as placas da centena, né? A professora vai pegar aqui mais plaquinhas para colocar e fechar o nosso retângulo de 54 por 12. Bem, agora eu não consigo colocar placas mais aqui, ó, né? Não consigo, então o que eu vou colocar? Eu vou colocar a dezena, a barrinha. Então, olha aqui, ó. 2, até fechar todo ali. 3. Então, ó, fechamos o nosso retângulo. Até lá, fechamos todos aqui, ó. Mas falta essa fila de baixo, professora, não terminou ainda, olha aqui, ó. Tá vendo essa aqui que tá sozinho? Esse que tá sozinho tem que fechar também até chegar lá. Então, olha o que nós vamos fazer. Vamos colocar as barrinhas da dezena. Vamos colocar as barrinhas da dezena. Vamos colocar todas as barrinhas da dezena. Colocamos até onde a gente conseguir colocar. Opa, não consigo colocar lá, porque agora não cabe. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar as unidades soltas. Vamos colocar as unidades soltas ali. Pronto. Colocamos. Fechamos um retângulo. Fechamos. 54 por 12. Muito bem. O que nós fizemos aqui no 12? Não é o 10 mais o 2? É. Aqui não é o 50 mais o 4 que nós fechamos? É. E tudo isso aqui fechou no 648. Vamos ver se deu certo? Vamos lá. Vamos contar com a professora aqui, ó. Deixa eu puxar agora mais para cima para a gente contar. E vamos afastar um pouquinho aqui para a gente fazer a contagem. Ó, contamos. Temos que contar todos. Não podemos deixar nenhum de fora. Então, eu vou afastar um pouquinho. 100, 200, 300, 400, 500. 500, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 500 mais 100, 600. 610, 20, 30, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 648, como deu a nossa operação lá? Então, olha, a professora vai mostrar aqui mesmo para vocês verem, ó. Ó, tá vendo? 648. Então, olha aqui, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 648. Ok? Então, veja o que nós fizemos com o material dourado. Nós fizemos uma configuração retangular. Nós fizemos um retângulo com a medida 54 e com a medida 12.
Muito bem. Então, ó, isso que nós temos aqui com material dourado, a professora vai ensinar vocês agora a fazer com a configuração retangular sem precisar usar o material dourado. Nós vamos usar agora essa ficha numérica aqui, ó. Ok? Observe aqui na ficha numérica da professora. Opa, tudo bem? Vamos ver agora. Então, aqui está o tabuleiro que a professora vai falar da configuração da multiplicação, tá? Que é a configuração retangular, fazendo um retângulo. E a professora colocou várias cores, ó, amarelo, azul, verde e vermelho. Por quê? O que nós tínhamos lá? Nós tínhamos que era a operação de 54, então a professora trouxe aqui, ó, 50 mais 4. Deixa a professora procurar o número 4 aqui, ó. 4, foi isso que nós fizemos lá no nosso material dourado, o 50 mais o 4. Aqui nós temos o 12, né? Que era o 10 mais 2 unidades. Lembra que nós fizemos isso com o material dourado? Então, ó, fechou uma configuração retangular. 10 mais 2, 50 mais 4. Agora a gente vai fazer a operação nas cores. O 10 com o 50 aqui. O 10 com o 4 aqui. O 50 com o 2 aqui. O 4 com o 2 aqui. Então, na interseção aqui das linhas e das colunas vão ficar as respostas, tá bom? Então, vamos lá. 50 vezes 10, quanto é 50 vezes 10? 500, muito bem. 4 vezes o 10, a professora já deu a resposta, ó. 40, muito bem. 50 vezes 2, 2 vezes o 50. 100, ótimo. E 2 vezes o 4 2 vezes o 4 quanto que é? Essa daí é a tabuada do 2, é facinho. Isto é 8. Muito bem, agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos reunir a somatória de todos esses que estão dentro do retângulo, igual nós fizemos lá no nosso material dourado. A gente contou todo o retângulo que formou. 500 mais 100... 648. Foi essa a resposta que nós tínhamos, né? Olha lá, 648. Então, a nossa configuração fechou em 648 também. Ok? Viram como é simples fazer essa nossa atividade aqui da nossa configuração retangular? A professora quis mostrar para vocês isso. Então, essa configuração retangular, vocês podem fazer, né, na sua casa também, fazendo os quadrados. Como a gente faz os quadrados? Rapidinho a professora vai mostrar para vocês aqui. São retângulos, na verdade, né? São os retângulos que a gente vai estar escrevendo lá. Então, agora a professora vai mostrar aqui, vocês vão observando aí na casa de vocês, a professora vai pôr aqui na frente, para vocês olharem melhor, né? E a professora vai fazer aqui, ó. Vocês vão fazer um retângulo primeiro, né? Um retângulo, qualquer tamanho, não precisa se preocupar com o tamanho, tá bom? Nessa hora não precisa. Aí, por exemplo, se eu quisesse fazer 12 vezes 21, por exemplo. Daí nós vamos fazer a divisão, ó. Nós vamos dividir aqui, ó, um pouco maior, um pouco menor, tá? Tem que fazer uma divisão assim, que tenha um maior, dois aqui e um menor aqui embaixo, tá bom? Os retângulos. Aqui será a nossa configuração de um deles, aqui será do outro. Então, deixa a professora virar aqui só para escrever, ó. Por exemplo, 20 mais 1, 10 mais 2, ó. 21 vezes 12. 10 vezes 20, 200. Então, vamos pôr 200 aqui. 10 vezes 1 é 10. 20 vezes 2, 40. 2 vezes 1, 2. Agora vamos juntar o que está dentro do retângulo. 240, 252, porque aqui soma 50, né? 40 com 10 é 50. 252, então 12 vezes 21 ou 21 vezes 12 dá 252. Se quiser, né, fazer aí na sua casa, na calculadora ou mesmo no lápis do papel, você pode conferir que vai dar certo, ok? Muito bem, meus amores, ó, nossa aula já terminou. Quanta coisa a gente fez, nem deu tempo de passar aqui, né? Mais atividades, a gente vai ficar aqui só com essas atividades mesmo, as outras a gente vai fazer uma outra oportunidade com vocês, porque a nossa aula já está terminando. Bem, mas tudo isso que a gente fez foi para cumprir o nosso objetivo. Qual era o nosso objetivo? Vamos ver lá na nossa telinha?
resolver problemas do campo multiplicativo observando as propriedades das operações. Então, nós trabalhamos aqui com o campo multiplicativo, resolvemos dois problemas, né? Um primeiro e um segundo. O primeiro foi durante o jogo, os dois primeiros foram durante o jogo, e esse segundo problema agora, que foi da nossa granja, que a gente vai terminar de resolver ele um outro dia. Nós fizemos só a primeira letra, né? A outra a gente vai fazer um outro dia, tá bom? Bem, meus amores, mas a gente vai ficando por aqui. Vocês se cuidem. Ah, não esqueçam que temos a tarefa. Nós temos a tarefa. Vamos ver qual que é a tarefa? Então, a tarefa tá aí. A professora colocou para vocês um jogo, igualzinho lá o marcador do jogo que a professora teve aqui na nossa aula de hoje. Vocês vão ver os pontos que o Murilo fez e vão escrever embaixo uma sentença matemática e vão resolver a sentença matemática com os pontos para ver quantos que ele fez. E do ladinho a professora fez duas configurações retangulares de duas operações já prontas para você só completar ali dentro do retângulo. Quanto que vale cada uma daquelas contas ali no final, né? Quanto que é o produto final das duas operações de multiplicação. Igual assim que a professora fez aqui na mesa com vocês nessa última atividade. Ok? Muito bem, meus amores, terminamos. Chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado da aula, mas principalmente aprendido. Faz a tarefa, faz com capricho, se esforça que tudo dá certo, tá bom? Fiquem com um beijinho da professora e até a próxima aula. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência e Natureza. E para iniciarmos a nossa aula, vamos para a nossa vinheta aí, prestando atenção. Investigação, experiência e conhecimento. E para ampliar todos os nossos conhecimentos que nós já aprendemos nas nossas aulas de Ciência e Natureza, vamos para o nosso objetivo. Vamos lá? Então, lendo aí junto com a professora. Construir conhecimento sobre a natureza da matéria e os diferentes usos da energia. Isso mesmo, então esse é o objetivo da nossa aula. E para nós atingirmos o nosso objetivo, o que será que nós vamos precisar saber? Nós vamos precisar lembrar um pouquinho de todas as aulas de Ciência e Natureza que estavam no eixo que? Matéria e energia. Isso mesmo, principalmente aquelas aulas que falavam sobre as propriedades físicas dos materiais. Vocês lembram? Vocês estiveram com a professora Gabi, vocês estiveram nessa aula com a professora Elisângela e, claro, comigo, professora Dirce. Então, para a gente lembrar um pouquinho disso, né, vamos analisar aqui um tipo de material. Então, aqui, né, quando a gente fala das questões dos materiais, nós podemos pensar o seguinte, né, como que será que é um material, né? Nós sabemos, por exemplo, que esse copo aqui, né, esse copo, ele é liso. Muito bem, ele é também transparente, não é? Então aqui vocês conseguem observar o que? A cor da camiseta da professora, não é? E ele é de vidro, e ele é um vidro que é um vidro temperado, que aguenta o quê? Tanto os líquidos quentes quanto líquidos frios, por isso que ele é temperado. Então ele teve uma modificação na sua estrutura para suportar o quê? Para suportar os líquidos quentes e os líquidos frios. E eu vou utilizar esse copo, não é? Para que eu vou utilizar esse copo? Eu vou utilizar esse copo para fazer uma experiência, então eu vou deixar ele aqui do lado. E dessa experiência que a professora vai utilizar esse copo, eu quero lembrar um pouquinho de um dos conceitos que eu falei sobre matéria e energia, não é? E as professoras também falavam sobre o que? A densidade. Isso, quanto mais e menos densidade. Aos poucos vocês vão relembrar junto com a professora, não é? Para isso, nós precisamos lembrar o conceito de massa, não é? Vocês lembram o conceito de massa? Isso mesmo, o conceito de massa se refere mais ou menos ao peso de algum material, né? Na verdade, a gente não pesa as coisas, nós vamos utilizar o que?
A massa. Então, nós vamos medir a massa de determinados materiais, sejam eles líquidos, sejam eles sólidos, não é? A gente vai medir a massa. Então, eu vou ao supermercado, eu vou lá comprar uvas, por exemplo, né? Eu vou medir o que? A massa dessa uva, eu não vou pesar a uva, né? Esse é um conceito da questão da densidade. Então, vamos lembrar um pouquinho. Então, para iniciarmos a nossa experiência aqui, a professora, né, colocou aqui, né, em 3 copos, 3 substâncias diferentes: água, mel e óleo de cozinha. Estão vendo? Então aqui a gente vai medir a densidade desses 3 líquidos, tá? Eu vou tirar aqui para vocês visualizarem um pouquinho, vou deixar aqui do lado, tá? Para vocês visualizarem um pouquinho melhor esses 3 líquidos. O primeiro líquido que eu vou colocar no copo vai ser o que? A água. Então, observem também a viscosidade. O que é viscosidade? Como ela vai para esse copo, ó. Ela vai bem rapidinho, né, para dentro desse copo. Para a gente saber que isso é água, o que a professora vai fazer? Eu vou colocar um corante na cor azul, tá bom? Então, observem aqui, eu tenho uma única fase. Isso também foi a aula de matéria e energia. Então, eu vou colocar aqui um corante azul, ó. Colocar o líquido aqui. Opa, não quer cair o líquido? Aí, olha aqui, ó, tá ficando na cor azul, tá? A professora fez aqui, né, derramou um pouquinho, vamos ter que limpar, né, mas não tem problema, tá? Então, aqui nós colocamos um corante azul, tá, para ficar na cor da água. Então, aqui, agora o próximo líquido que eu vou colocar, vocês vão ver, observar a viscosidade, tá bom? Ó a viscosidade desse líquido. Ó, é o mel. Olha como que ele vai. E aonde que ele está ficando? Isso. Opa, foi um pouquinho no vidro ali, não tem problema, né? Ele está ficando mais, né, numa camada, numa fase abaixo. Isso significa, né, a viscosidade dele é maior do que a água, ele vai um pouquinho mais demoradinho, né, e ele é mais denso, ele é mais pesado do que a água. Então, ele ficou aqui na parte de baixo, ó, dá para vocês diferenciarem. Viram? Então, a água é mais leve do que o mel. Aqui nós temos, né, quando tem uma única fase, uma única mistura, nós temos o quê? Uma mistura homogênea. Quando tem 2, é heterogênea. Então, olha aqui, nós temos 2 misturas, já é uma mistura heterogênea que aparece para vocês o quê? 2 fases. E agora? Agora, nós vamos colocar o óleo. Então, observem aqui, a professora vai colocar o óleo. Será que ele é mais ou menos pesado do que a água? Observe, tá? Ele é mais leve do que a água e mais leve do que o mel. Então, o mel ficou aqui embaixo, a água ficou aqui. Ele ainda está no processo de mistura, separando as moléculas, tá bom? Por isso que ele tá assim, e o óleo ficou aqui embaixo. Nós falamos aqui nesse momento apenas de elementos líquidos, não é? Então, aqui vocês viram a densidade. E o mel, por ser mais leve, a viscosidade dele foi mais rápida. A viscosidade é como se fosse a textura, assim como ela vai para dentro de um outro recipiente, né? Nós temos 3 elementos líquidos. Esse conceito de líquido, né? Um líquido, ele se adapta ao tamanho do outro. Então, aqui, quando a professora colocou o mel, que sobrou aqui um pouquinho, olha aqui, ele se adapta ao tamanho desse copo, né? Ele estava com uma quantidade de mel mais ou menos aqui, ó, tem até a marquinha. Olha a quantidade que ficou ali embaixo. Então, ele se adaptou. Por quê? Porque as moléculas deles se adaptam, né? Elas estão mais separadinhas e se adaptam ao recipiente, tá bom? E também nós temos o quê? Nós temos os elementos sólidos, não é? O que nós vamos lembrar de elementos sólidos? Nós temos o gelo, nós temos, né, que é um elemento sólido, mas também temos outros objetos. Então, aqui, ó, a professora vai mostrar, por exemplo, para vocês. Olha aqui, ó. Aqui tá a mão da professora, tá colorida por causa do corante, tá bom? Aqui eu trouxe uma porca, né? Uma porquinha de parafuso, tá? Que já foi reutilizada, eu já retirei de um parafuso, né? Pra gente poder fazer essa experiência. Será que ela é mais ou menos densa que a água? E aqui, veja que as moléculas, elas estão todas juntinhas, né? Por isso que ela é sólida, elas ficam todas juntinhas assim, só naquele local, né? Elas não são tão separadinhas e não se adaptam ao recipiente. Será que ela é mais leve ou mais pesada do que o óleo, do que a água, né?
Ou será que ela é tão densa, tão pesada quanto o mel? Vamos pensar? Então vamos colocar aqui, ó. Então observe aqui, a professora vai colocar aqui dentro do copo. Ela foi lá para baixo, ou seja, ela é tão densa, né? A porquinha do parafuso é tão densa quanto o mel. E agora a professora vai colocar uma uva. Ah, sim, as frutas também são sólidos, né? E eu vou colocar aqui para ver se ela é mais densa ou menos densa do que a porquinha do parafuso. Vamos ver aqui? Aonde será que ela fica? Ó, vou colocar. Aonde que ela ficou? Será que vocês conseguem observar? Vou virar aqui um pouquinho para vocês, né? Para vocês observarem. Olha aí onde ela parou. Ela é mais leve que o mel, né? Na densidade dela. E ela fica junto com a densidade da água. Então a uva, ela fica na densidade da água. E também eu trouxe um outro elemento sólido que é uma tampinha. Olha aqui, uma tampa de garrafa PET. Será que ela vai ser mais ou menos densa? Vamos verificar? Então a professora vai colocar aqui aonde fica a tampinha da garrafa PET. Tá? Opa, não coloquei. Vamos lá, vou colocar bem certinho onde ela fica. É que aqui também tem a questão do empuxo, ó. Ela ficou entre... Isso! Quando vai entrando, né, o líquido ali dentro, então ela fica ali na mesma densidade que o óleo, então sobre a água. Nesse caso, claro que depois que ela vai ficando pesada, né, ela vai ser transportada e ela, com o movimento da água, ela vai para o fundo do mar. Entendeu? E agora eu trouxe um pedacinho só de um outro elemento sólido que é uma esponja. Será que ele é mais pesado ou ele é mais leve? Ah, já estão fazendo as suas apostas? Isso mesmo. Então vamos ver se tá aí, se é mais leve ou mais pesado do que esses outros elementos. Vamos lá? Ele é mais leve. Isso mesmo. A esponja, ela é mais leve do que a porquinha do parafuso, a uva e também o quê? Isso mesmo, a tampinha de garrafa PET, a esponja é mais leve. Então, viram que até os elementos sólidos têm densidade diferente? Isso mesmo, então eles também apresentam densidades diferentes. E essas densidades, não é? A gente vai estudar em todas as aulas de ciência e natureza e também depois, mais tarde, em outras matérias que nós vamos ter, tanto no ensino fundamental, anos finais, quanto no ensino médio. E cada um deles tem elementos diferentes. Vocês observaram ali? O mel ele é mais denso, então ele vai mais devagarzinho para um outro recipiente, mesmo sendo líquido. A água vai um pouquinho mais ligeira e o óleo se acelerou, porque ele é mais leve, não é? E a mesma coisa acontece com os outros elementos sólidos, né? Então, eles também, né? Eles têm uma densidade diferente. Nesse sentido que a professora falou que eles são semelhantes. Na questão da densidade, eles apresentam a massa diferente relacionada ao peso. Então, alguns são mais pesados e alguns são mais leves. A professora falou das moléculas, né? Dos líquidos, que elas são um pouquinho mais separadas, dos sólidos elas são juntinhas, né? Por causa do elemento sólido. E será o gasoso? Não falei do gasoso, não fiz a experimentação de gasoso. Como que serão essas moléculas do gasoso? No gasoso, o que vai acontecer? As moléculas elas estão mais separadas e ocupam todo o ambiente. Por exemplo, o ar. O ar ocupa todo o ambiente. E agora, né, nós vamos para a nossa segunda experiência, tá bom? Então, vocês viram o elemento aqui, a professora não leu junto com vocês, né, da experiência, mas nós vamos para a nossa próxima experiência. Então, vamos ler lá na nossa próxima experiência, né, os materiais que nós vamos utilizar. Então, lendo lá na telinha, vamos lá? Vocês vão utilizar para essa experiência 2 moedas de quanto? De 50 centavos. Por quê? Porque essas moedas, elas são um pouquinho mais grossinhas, tá bom? Vocês vão utilizar também uma bexiga, vocês podem escolher, né, a cor da bexiga que vocês querem, um palito de fósforo e um copo transparente. Então, né, esses são os elementos da nossa próxima experiência. E essa experiência é uma experiência de eletrostática. E isso mesmo, os nossos conteúdos em matéria e energia, né, eles são também voltados para energia, né? Eletrostática é um tipo de energia. Quando nós falamos de energia, nós já lembramos de energia elétrica, energia eólica, energia solar. Mas também temos energia de eletrostática. Vocês sabem como que ela acontece? Então nós vamos ver nessa experiência.
Essa experiência dá para vocês brincarem com algum colega, falando que é uma mágica, mas não é uma mágica, é ciências, né? E como é ciência, nós vamos ter uma explicação científica para isso. Primeiro momento, nós vamos observar. Então aqui, vamos para a bancada observar a experiência, depois eu explico para vocês aí de casa. Vamos lá? Então aqui tá os elementos, né? A professora trouxe aqui um já tá montadinho, né? E aqui para montar. Então para montar, é que aqui ele demora um pouquinho para montar e a gente precisa acertar o equilíbrio, tá? Então, ó, vocês vão ver que a professora disse demora um pouquinho para montar, ó. Por isso que eu já deixei montadinho aqui do lado os elementos, que vai ficar desse jeitinho. E agora que eu montei esses elementos, eu vou precisar o quê? Encher uma bexiga, né, que ela não vai ficar vazia. Então vocês assim podem até falar que é uma mágica científica, né? E a professora vai encher uma bexiga, qualquer cor aqui. Vou pegar essa aqui, tá? Vou encher essa bexiga. Olha, observe, a professora encheu a bexiga. Vou amarrar, tá? E vou passar agora ela aqui em torno desse palito. Ó. Não aconteceu nada, mas está faltando alguma coisa, não é? O que será que está faltando? Observem bem o que a professora Dirce vai fazer. O que será que está faltando? Hein? Observem aqui. Vamos lá, né? O meu cabelo hoje vai estar uma maravilha. Já é arrepiado, imagina como que ele vai ficar. Isso mesmo, né? O que será que eu estou fazendo? Pense em casa, pense, porque ciência é refletir, é pensar. E agora... vou ver o que acontece com o palito. Opa, não energizei direito. Então vamos lá, acho que meu cabelo tá muito limpo ou muito sujo. Então aqui, ó, eu vou energizar bastante aqui. Enroscou até no cabelo. Mas olha, hoje a experiência às vezes não quer funcionar. E por que será que ela não quer funcionar? Vocês sabem? Eu vou esfregar mais uma vez, eu vou esfregar bastante, energizar bastante essa bexiga. Porque hoje está chovendo no dia da gravação. Sim, quando chove, às vezes a experiência de eletrostática não funciona, tá? Então isso vocês têm que estar bem consciente e a professora trouxe para vocês, tá bom? Mas a professora testou em casa, então eu vou deixar para vocês testarem em casa essa experiência. O que que acontece? Mas mesmo assim eu tô insistindo, vocês viram? Sou teimosa, né? Sou curiosa, então hoje eu vou sair com o cabelo totalmente arrepiado daqui. Ó, vou tentar novamente. Ó, ela não funcionou. Vamos tirar o copo? Né? Quem sabe isso também esteja interferindo por causa da umidade do tempo, tá? Então vocês precisam saber que quando vocês fazem uma experiência de eletrostática, vocês têm que ver a umidade do tempo, ó. Ó, ela não vai se mexer. Quer que eu troque a bexiga? Vou trocar a bexiga. Né? Pode ser que essa aqui seja mais grossa, né? Então a gente vai ver o que vai acontecer. Então vocês têm que ter consciência que experiência de eletrostática não faz em dia de chuva. E hoje, quando eu tô gravando, tá chovendo, então provavelmente ela não vai funcionar. Vamos colocar o copinho, que é isso que vocês querem ver, né? Então vamos lá, energizando bem, bem. Olha, nem se mexeu, mas é por causa do tempo, tá bom? Mas o que acontece nessa experiência mesmo, vocês não observando, tá bom? Vocês observando aqui, né? Como que vai acontecer? Esse palito ele vai ter que se mover quando o copo está aqui, tá? Em casa a professora fez, né? Eu tenho até um videozinho quando eu fiz isso daqui, tá? Lá em casa. E eu vou inserir ele lá na seguinte. Mas por enquanto eu vou explicar a experiência para vocês, tá bom? Então aqui, ó, a bexiga, quando eu passei e esfreguei no cabelo, ela pegou as energias do meu cabelo. Os elétrons, né, que são negativos, né? Vamos lembrar que todo o nosso corpo, todos os corpos têm átomos, não é? E esses átomos estão presentes no nosso dia a dia. E eles têm os elétrons e os prótons. Elétrons é energia negativa. Vocês vão estudar tudo isso daqui lá pra frente. Hoje a professora só está explicando para vocês aqui rapidamente para vocês saberem. Então, quando eu esfreguei bem no meu cabelo, eu esfreguei e carreguei essa bexiga com elementos negativos. E daí o que eu fiz? Eu tentei passar aqui para separar, né, os elementos negativos aqui e para um pouquinho mais para lá e juntar os elementos positivos, tá bom? É como se eu fizesse, né, porque os opostos, o negativo e o positivo, é que vai se atrair, que vai ter aquela força de atração para eles ficarem juntinhos e vai mover esse palito, tá bom?
E o que aconteceu? Quando eu energizei a bexiga, né, eu carreguei ela de elementos negativos, que são os elétrons, né? E aqui, o que aconteceu? Como eram só elementos elétrons, ele vai separar aquilo que é igual a ele, que é negativo, né? E vai carregar de positivo, né? E lembrando, daí você vai pensar, mas um palito tem energia? Tudo tem energia, né? E o palito é composto de átomo, por isso que ele vai fazer esse processo, tá bom? Então agora, como aqui não deu certo, o que a professora vai fazer, tá? Eu vou pedir aí, né, pro pessoal da TV inserir o vídeo. Isso mesmo, inserir o vídeo da experiência que a professora fez lá na casa dela, tá bom? E vocês vão observar esse vídeo, beleza? E daí vocês vão fazer em casa, num dia que não está chovendo, tá? Enquanto aí vocês vão assistir o vídeo que vai passar para vocês, que é bem rapidinho, até a professora falando uhul lá quando conseguiu, né? Eu vou ajeitar um pouquinho o meu cabelo. Então agora, né, mais uma tentativa da professora Dirce, já não sei que número de tentativa é, mas eu já deixei prontinho aqui equilibrado as moedas, né, as suas moedas por centavos, o fósforo e o copo, né, transparente. E a bexiga. Então agora nesse momento eu vou passar a bexiga, né, para ver, né, o que vai acontecer, ó. Passei em torno, né, olha, observe que ela não se movimentou. Então o que vai acontecer agora? Eu tenho que carregar essa bexiga. Essa é uma experiência de eletrostática. Para mim carregar essa bexiga, eu vou ter que passar aonde? No meu cabelo. Então, ó, vou passando, energizando e está lavando muito meu cabelo, que essa é uma experiência de eletrostática, não é? Deixa lindo o meu cabelo. E também eu tenho que contar com o clima. Então, hoje, como não está chovendo, né, tem tudo para a experiência de eletrostática dar certo. Então agora vamos lá, eu vou testar a experiência, observem aqui no copo, vou aproximar, vamos lá. Caiu! Isso significa, né, que eu consegui mover o palito de fósforo aqui na minha experiência. E aí, crianças, viram como dá certo? Isso mesmo, né? E ó, expliquem que é uma mágica científica. E agora nós vamos para a nossa próxima experiência, tá? Para isso eu vou tirar um pouquinho aqueles elementos ali da bancada, né? Já vou trocando, enquanto vocês vão o quê? Fazendo a leitura dos materiais para a experiência. Então vamos ler lá no nosso slide. Vamos lá na telinha? Então os materiais para essa experiência. Né? Uma seringa de 20 ml, né, para vocês terem a medida. Se vocês tiverem um copo medidor em casa, também pode ser feito com esse copo medidor. Não há problema algum, tá bom? Vocês também vão pegar o quê? Um comprimido de permanganato, né? Que é um comprimido que se vende na farmácia, tá? E ele tem uma cor roxinha, permanganato de potássio, tá? Vocês também vão precisar de vinagre e água. Então, 40 ml de água, né? E 20 ml de água oxigenada. Então, vocês vão precisar também de água oxigenada. Lembrando que qualquer experiência, a professora não falou na primeira, mas estou falando agora. Qualquer experiência que vocês vão fazer, vocês precisam do quê? Primeiro, permissão de uma pessoa adulta, não é? Porque essa pessoa adulta é que vai dizer para vocês se vocês podem ou não realizar a experiência, tá? Ver que materiais que vocês vão utilizar, né? Para colocar ali bem certinho para vocês verem, né? Como que vai ser esses materiais, como que vocês vão utilizar, para ver se essa pessoa pode permitir que vocês façam isso, tá bom? E também vocês vão né, sempre fazer junto com o adulto. Então, isso é o básico, tá? Eu vou abrir aqui um pouquinho para ver o que é o primeiro passo. O primeiro passo, a gente vai colocar o quê? O permanganato. Permanganato, tá? Desculpa, a professora falou errado, mas não tem problema, nós corrigimos e vocês já corrigiram a professora aí do outro lado. Isso mesmo, estão bem atentos. Então, eu tenho a parte de comprimido, tá? Tirar aqui, que é um comprimidinho roxo, que ele é feito, né, é receitado por um médico para curar algumas enfermidades, principalmente tipo de alergia, tá? Medicamento sempre compra um adulto e com receita médica. Só que a professora não vai colocar o comprimido. Tem ele também agora na forma em pozinho, tá bom? Então uma outra fórmula, mas é o mesmo permanganato. Então eu vou colocar ele de forma de pozinho, que ele vai
pouquinho mais rápido aí se misturar. Ó, tá vendo? Isso. Acho que foi tudo, tá? Parece bem pouquinho, né? Mas é a fórmula dele mesmo assim, tá? O que que a professora vai fazer agora, né? Eu vou colocar aqui a minha água, tá? Para mim pegar 20 ml. Se você tiver aquele medidor já de 20 ou 40 ml já de água, então você vai colocar. Eu trouxe uma seringa que tem 20 ml, que para mim trazer para cá, para TV educativa, né, é mais fácil. Então aqui, ó, a professora vai puxar esses 20 ml de água. Vamos lá enchendo, porque eu preciso de 40, então eu preciso de 2 seringas aqui de 20 ml. Deixa eu ver, faltou um pouquinho. Então, vamos abrir porque tem muito ar. Então, vamos soltar bem o ar aqui e vamos puxar. Devagarzinho. A professora puxou muito rápido. Daí foi mais o ar, né? Ficou aquele bolsão de ar ali. Isso acontece também em qualquer experiência, tá? Agora sim, ó. 20 ml de água, tá bom? Bem certinho ali, né? Que nós estamos medindo. Agora a professora vai colocar aqui, ó. Olha aqui a cor. Ah, viram? Ficou roxinho, mas eu preciso de 40, então eu vou pegar mais 20 aqui de água. Então vamos puxar. Aí, né? Então uma medida maior para 2 menores. Aí, agora eu vou pegar uma colher e vou mexer aqui um pouquinho, né? Para misturar bem o permanganato. Isso, misturou. Agora eu vou colocar o quê? 20 ml de vinagre, mas eu vou colocar aqui que fica mais fácil, né? Então aqui, ó, mais ou menos 20 ml de vinagre. Então agora a professora vai puxar aqui, né? Vou ver bem certinho. Numa experiência dela vai bastante papelzinho, uma experiência dessa, né? Por quê? Porque nós utilizamos bastante elementos químicos, né? Então agora eu vou pegar aqui, ó. Olha aqui. Vamos puxando, vamos, para dar 20 ml de vinagre. Tomara que eu tenha colocado mais ou menos a medida certa. Ah, viu? Consegui. Então agora eu vou colocar aqui. O que aconteceu? Ah, até agora, né, nós obtivemos ainda a cor roxa, lilás, não é? Que é a cor do comprimidinho mesmo de permanganato, tá? E agora a professora vai colocar o quê? Né? Eu vou colocar 20 ml de água oxigenada, tá? Só um pouquinho que a professora vai abrir aqui, né? Então, eu vou colocar 20 ml de água oxigenada. A minha mão tá lisa, hoje tá, né? Uma experiência não dá certo, a outra minha mão tá lisa, mas eu já vou conseguindo, tá? Então, vamos lá. Ainda bem que eu tenho alguém que me ajuda, né? Já abriu pra mim aqui. Muito obrigada, né? A Daia que me ajudou aqui a abrir. Isso, a professora sempre fala, né, que eu tenho muitas pessoas que me ajudam, não é? A Prof. Maria também está me ajudando para fazer essa experiência ali, passando os slides para a professora. É uma experiência a gente não faz sozinho, que nem eu falei para vocês em casa. Vocês também não vão. Então aqui nós vamos precisar de 20 ml, para vocês verem o que vai acontecer de água oxigenada. Puxando devagar. Vocês viram quando a professora puxou muito rápido o que aconteceu? Isso, fez um bolsão muito grande de ar e não completou os 20 ml, tá? Então é isso que a gente tem que cuidar nas experiências, tá? Vamos lá. Opa, deu. Ó, mais 20 ml e nós vamos colocar aqui. O que será que vai acontecer? Prestem atenção, vamos, né? Deixar agir aqui a experiência. Olha aqui, tá misturando. Pra vocês verem o que vai acontecer. Isso, vamos misturar. Vamos observar o que vai acontecer. Vamos deixar agir, ó. Observem o que está acontecendo aqui com a experiência. Vocês sabem que toda experiência ela tem que ter o quê? Ela tem que ter o processo dela de descanso, não é? Viram que começou a clarear a cor? E isso, tá ficando mais clara? Tá ficando cada vez mais clara? Ah, olha aqui, tá chegando a ficar transparente? Ah, muito bem, ficou transparente o líquido aqui.
Observaram? Isso é um sinal que a gente, tudo que for líquido transparente, nós não podemos tomar, não é? Por quê? Porque pode ser uma substância química, né? E o que aconteceu será aqui? Então a professora vai explicar para vocês, tá? Eu trouxe umas fórmulas que vocês vão estudar lá pra frente, mas aqui é para vocês entenderem, ó. Deixa eu ver onde que tá. Aqui o que aconteceu nessa experiência, tá? Então aqui é uma forma do permanganato de potássio. Viu que fórmula grande? Quando ele se misturou com a água, esse potássio se separou do permanganato, tá? Então a professora vai rasgar aqui, né? E ficou só substâncias separadas. Então saiu o potássio e ficou o permanganato, tá? O que aconteceu, né? Então saiu o potássio e ficou só uma substância, tá? Quando isso, e daí quando a gente vai colocar ali, né, o vinagre, né, também, e depois a água oxigenada, ele vai virar um íon de manganês, que é essa, vai mudar até a fórmula dele, que vai ser essa fórmula aqui, tá bom? E ele vai ficar transparente. Então é esses os processos que vai acontecer, tá bom? Então é isso que aconteceu nessa experiência. Só que vocês devem estar se questionando. Claro que isso aconteceu. Você, professora, colocou água oxigenada, né? Mas então agora nós vamos tirar essa dúvida. Eu coloquei água oxigenada? Como será que reage, né, o permanganato de potássio só com água oxigenada? Vamos ver que cor que fica? Então, né, a professora vai utilizar, né, esse copo aqui para nós fazermos a experiência. Então, esse daqui vocês observaram, né, que está com as substâncias, e esse aqui nós vamos fazer com a experiência, tá bom? E eu vou precisar, né, da água. Então, quanto? 40 ml de água. Primeiro, o que tem que fazer? Colocar o comprimidinho aqui. Isso, a professora vai colocar o comprimido aqui, que eu trouxe em pó, que ele é mais rápido, não é? Porque o em comprimido, ele demora um pouquinho mais para fazer o processo. Ele já está se dissolvendo porque esse copo era o copo que eu tinha com água, né, da outra experiência, tá? Por isso que ele já está se dissolvendo. Então agora a professora vai pegar 40 ml de água. Olha aqui. Vou pegar 20 ml, prestem bastante atenção. Essa também vocês podem fazer assim, uma mágica de ciência, com autorização dos pais, eu já falei, nada de fazer sozinha. Olha aqui a cor, né? Aqui ficou diferente a cor do comprimidinho, tá bom? Então aqui vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Porque às vezes ele não fica só com a coloração violeta, tá bom? Então aqui ele ficou com a cor avermelhada. Então esse aqui é bom para vocês verem que às vezes mesmo a substância ele pode ter uma cor mais avermelhada, tá bom? Então aqui nós vamos colocar mais aqui, ó. Isso, ó. Viram? Mas tá com uma cor mais avermelhada. Então vocês viram aqui, ó. Isso, um tom mais do vinho, né? O tom vinho. E agora nós vamos colocar água oxigenada, né? Que a professora colocou nesse copo aqui. Então vamos lá. Colocar água oxigenada. Isso, vamos trocar o copo, né? Porque na dúvida, vai que não era esse copo, né? Que tá tudo branco. Viu como que vocês me ajudam a pensar? Eu tenho certeza que foi alguém que me soprou ali, a professora vai errar o copo. Né? Já troquei aqui, ainda bem que eu trouxe um monte de copo. Isso aí. Então eu vou colocar o quê? 20 ml. Eu coloquei 40 de água e vou colocar 20 ml de água oxigenada. Então vamos lá. Vamos lá, puxando. Quantos ml? 20, professora Dirce! Isso mesmo, ainda bem que eu tenho vocês para me lembrar. E agora eu vou colocar aqui o água oxigenada. Opa! Nossa! Quase fiz caquinha. Ficou na cor de cola. Muito bem. Então não é o processo só da água oxigenada, não é? Então viram como que é? E esse processo aqui, querem que eu faça mistura? Então vamos fazer. Isso. O permanganato de potássio, né? Que ficou aqui, né? Ele ficou numa cor mais de refrigerante de cola. Viram? Mesmo misturando. Vou misturar de novo, porque vocês querem tirar a dúvida, né? Isso, estão curiosos que nem a professora Dirce é. Muito bem. O que ele ficou? Uma cor de refrigerante de cola. Só que essa substância, ela não é uma substância que ela vai ficar assim o tempo todo.
tá vendo? Ela vai decantar. Então, daqui a pouco, essa substância mais escura vai ficar aqui para baixo e vai ter duas fases. Quando decanta, né, o que que acontece? Ela vai subir, né, ela vai descer aqui um pouquinho, tá? Então, ela vai decantar. Então, é um outro processo das propriedades físicas dos materiais que nós fizemos, que é o quê? Isso mesmo, filtração, não é? Decantação, catação, quando a gente separa também os elementos, né? E eles vão decantando. E o que que aconteceu nessa substância? É a mesma da outra? Não. Essa substância, não é? É um dióxido de manganês, não é? Então, é essa substância aqui. Tá? Opa, a professora trocou. É esse aqui, ó. Ah, acontece os erros também, viu? Tudo pode acontecer. Então, aqui, ó, é uma outra substância, tá bom? Então, para vocês, né, aprenderem um pouquinho mais essas fórmulas aqui, todas elas, vocês vão aprender lá no futuro, quando vocês estudarem. E para fazer essa aula, a professora também precisou pesquisar com professores que fazem química, né, para eles esclarecerem todo o processo, não é? Eu espero que vocês tenham aproveitado e observado quantas transformações nós temos em diversos materiais, não é? Quantas coisas nós aprendemos, né? E com as outras professoras, vocês também aprenderam tudo isso. Sólido, líquido e gasoso, né? A densidade, a transparência, se o material, né, a luz vai atravessar ou não, né? Quando vocês viram no transparente, se ele vai ser mais opaco, se não consegue passar a luz, né? Então, todas essas aulas aqui vocês tiveram junto com as outras professoras. Então, agora, né, a professora vai, nesse momento, né, passar a atividade para o 4º e para o 5º ano. Vamos lá? Então, aqui, né, atividade apenas para o 4º e para o 5º ano, né, porque a nossa aula é um pouquinho maior. Então, vamos lá. Primeiro, vocês vão ler com atenção. Marque um X nas respostas corretas, na qual experiência foi usado esses materiais, né? A professora está se confundindo um pouquinho. Então, vocês vão observar os materiais, vão lembrar de qual experiência, mesmo ela não tendo dado certo aqui, e vão marcar um X na resposta correta, que pode ser eletrostática, quando foi movido o palito de fósforo, da densidade da água, cor violeta que ficou transparente, tá? Lembrando, né, qual experiência que foi utilizado. E a letra B, na experiência da densidade, a água é mais pesada que o mel, mais pesada que o óleo, menos densa que o óleo, mais densa que a esponja. Vamos lá!
aí, crianças, acertaram? Ah, eu tenho certeza que sim. Então, na primeira ali, marque um X das respostas corretas, né? Na qual experiência foi usados esses materiais. A experiência aqui não deu certo, mas a professora testou na casa e deu, ó, joinha, joinha, né? E qual experiência que é? Isso mesmo, eletrostática, quando foi movido o palito de fósforo. Então, vocês vão marcar um X na frase onde está eletrostática. E na letra B, na experiência da densidade, a água é... O que a água é? Será que tem mais de uma resposta? Então vamos ver ali, né? Mais pesada que o óleo, porque ela ficou mais para baixo. E o que também? Vamos ver? Mais densa que a esponja, porque ela ficou abaixo da esponja, mesmo a esponja sendo um material sólido. E agora, né? Nós vamos o quê? Finalizar a nossa aula. Para finalizar, nós vamos concluir o que nessa aula? O que nós vimos na aula? Os elementos podem sofrer modificações físicas e químicas, não é? Que vocês observaram ali nos materiais, não é? Quando eu misturo, por exemplo, né? O corante com a água, já fiz uma transformação química. E física é o ciclo da água, sólido, líquido e gasoso, tá? A massa é o peso e no cotidiano medimos a massa, né? Então a massa é o peso e no nosso cotidiano nós medimos o que? A massa, né? Então quando a gente vai comprar algum elemento nós medimos, né? Que ele precisa ser por quilo, é a massa que nós medimos. Misturas homogêneas é aquela que tem uma única fase, né? E misturas heterogêneas, duas ou mais fases, que nós observamos na experiência ali com o mel, com o óleo, com a água, né? E outros elementos sólidos. E os estados físicos, como a professora já falou, são sólidos, líquidos e gasosos. E lembrando que qualquer experiência que vocês vão fazer em casa aí, com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o irmão, com quem for, com aquele que cuida de você, você tem que pedir o quê? Autorização, né? Nós concluímos hoje a nossa aula, vamos ver aí, né? Atingimos o nosso objetivo? Sim. Construir o conhecimento sobre a natureza da matéria e os diferentes usos da energia, né? E vocês observaram que energia não é só elétrica, todos os corpos têm energia, inclusive nós temos energia quando nós se alimentamos bem com os nutrientes necessários para todos os nossos órgãos estarem funcionando. Então nós atingimos o nosso objetivo. Foi muito bom estar com vocês. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula de Ciência e Natureza. Tchau, tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Ana Li. E hoje é o nosso dia do Clube da Matemática, isso mesmo! E hoje no nosso clube nós vamos resolver um desafio bem legal. Vamos acompanhar aí com a professora na telinha para ver qual é o desafio? Então, o nosso desafio hoje é o fecha ou não fecha. Isso mesmo! Vocês já devem ter visto, né? Uma figura parecida com essa aí, dessa cabaninha que tá aí do lado, né? Que é o prisma de base triangular, né? Nós temos aí um prisma de base triangular. Ele é parecido com uma barraca, né? Quando a gente vai assim olhar nos filmes assim, ou até mesmo se a gente tem em casa uma barraca parecida com esse formato aí, né? Essa forma, melhor dizendo, né? Essa forma do prisma de base triangular. Então, se a gente já conhece mais ou menos essa forma, eu tô propondo nesse nosso desafio que a gente observe aí do lado essas 4 opções de planificação. Bem, essas 4 opções de planificação, uma delas não é a que fecha essa caixinha do prisma de base triangular. Qual dessas 4 opções que está aí aparecendo para você é a opção que não corresponde, não representa a planificação deste prisma de base triangular? E por que é essa que você escolheu? Por que você acha que é essa que você escolheu? Para isso, você vai ter que precisar olhar para cada uma das opções e imaginar a caixinha sendo fechada. Lembre que para fechar a caixinha, as faces parecidas, as faces iguais, tem que ser elas têm que ficar, as duas bases, as triangulares, elas têm que ficar opostas, tá bom? Então, ó, já dei uma dica.
Vamos lá? Vocês vão ter 3 minutinhos para pensar, eu já volto para conferir. Meus amores, conseguiram? Não estava difícil, né? A professora até já tinha dado uma dica. Vamos acompanhar aí para a gente ver se a gente acertou? Vamos lá? Então observem aí agora, a gente vai responder a nossa questão. Nós temos aí 4 figuras, A, B, C, D. A A em cima, a B embaixo, a C acima, a D abaixo. Muito bem. A letra A, nós podemos dizer que ela é uma planificação do prisma, porque a gente pode ali, ó, fechar as duas, aquelas faces, né? E as duas laterais, que são as bases triangulares, vão ficar opostas. Uma vai ficar oposto ao lado da outra. Então eu consigo fechar bem bonitinho ali, ó. O primeiro, a letrinha A, então é. Nós não poderíamos ter escolhido a letra A. A letra B, se eu também fechar ali, ó, como fosse fazer aquela cabaninha, né? Eu vou fechar aquelas duas faces laterais e vou encontrar um prisma de base triangular, né? Fechando toda a planificação. Então a letra B também é. Agora faltou a letra C e a letra D. E agora, qual será que não é a planificação do nosso prisma? É a letra C ou é a letra D? Muito bem, quem respondeu a letra D. Por que não é a letra C? Porque veja, quando a gente vai fechar aquele molde ali da planificação, ele vai encaixar uma face oposta à outra. E eu vou ter exatamente de novo o prisma de base triangular. E a letra D, não. Por que não? A gente tinha que responder o porquê, né?
que a letra D não é a planificação do nosso prisma? Isso, porque a professora tinha dito uma dica. Qual que era a dica que eu tinha dado para vocês? Que as faces triangulares ou as bases tinham que ficar opostas. Olha aí, ó, esta planificação está mostrando os dois triângulos das bases, um do lado do outro. Então, por que ela não é? Porque tem dois triângulos no mesmo lado da planificação, ou seja, eles estão do ladinho do outro, então eles não vão ficar opostos um ao outro. Pelo contrário, se eu for fechar aquela caixinha, eles vão se sobrepor um ao outro, né? E não vai de jeito nenhum fechar. Então, a letra D é a letra que me diz que não é a planificação do prisma de base triangular. Então, conseguimos entender isso? Ótimo! Vejam que essa atividade, ela envolve um pouquinho de imaginação, né? A gente que já vai crescendo, que já vai ficando mais velho, a gente tem que desenvolver o nosso pensamento geométrico. E nessa atividade, a professora trouxe pra gente desenvolver esse pensamento. Quando a gente observa a figura geométrica, a gente vai olhar para ela e vai ver se ela é, se ela não é, se ela pertence, se ela não pertence. E esses raciocínios que a gente tem na atividade desenvolve o nosso pensamento, e no caso aqui o pensamento geométrico. Então lembre bem, quando a gente tiver atividades assim que envolvem geometria, nós temos que raciocinar, pensar, usar a nossa imaginação, e se for o caso, que também está super certo, a gente pode pegar uma caixinha de prisma de base triangular, abrir essa caixinha, recortar as faces, montar de novo desse jeito que nós estamos aqui sugerindo das outras planificações que dão certo, e observar que se eu fechar, opa, deu certinho, fechou de novo o prisma. Essa visualização é importante a gente fazer também na manipulação do nosso objeto, que é, no caso, o prisma de base triangular. Então, pede para a professora da escola fazer com vocês, ou aí na sua casa também, ou até mesmo lá no blog da professora ou nas redes sociais que a professora tem. A professora também dispõe de algumas atividades bem parecidas com essa, inclusive as planificações dos sólidos geométricos. Tudo bem? Então, meus amores, parabéns pelo esforço de vocês na nossa aula de hoje. Eu tenho certeza que hoje vocês conseguiram crescer um pouquinho mais aí no pensamento matemático e aprenderam. Tudo bem? A professora vai ficando por aqui. Um grande beijo para vocês e não esqueçam de seguir a professora lá nas redes sociais. Bye, bye! Até a próxima aula!